Vamos começar mais uma live do Inspira Trip Talks, a nossa série de lives sobre destinos, planejamento e histórias de viagem. Estou vendo que tem algumas pessoas novas aqui na nossa sala de bate-papo. Vou me apresentar. Eu sou o Fábio, eu sou sócio fundador da Coisa de Viajante. Nós somos uma agência online especializada em consultoria e customização de viagem. Desde maio, a gente tem feito essa live, todo sábado, nesse mesmo horário, às 11 horas. Eu trago convidados, parceiros nossos de trabalho, para apresentar para a gente os destinos e trazer um outro olhar sobre esses lugares. A gente agora não pode viajar, mas cedo ou tarde, uma coisa é certa, a gente vai poder voltar a viajar com o novo normal ou sem o normal, mas assim, a inquietude por viajar todo mundo tem, deve estar todo mundo aflito para voltar a cair na estrada. Então, o objetivo dessas lives é justamente isso, trazer sempre uma coisa diferente, um olhar diferente sobre os destinos. Eu convidei pela segunda vez nosso parceiro Ted, um parceiro nosso aí de longa caminhada. Antes mesmo da Coisa de Viajante existir, ele já trabalhava com a Fernanda, a minha sócia aqui na agência. E ele é o nosso parceiro para receptivos na África do Sul e na Índia. Então, e hoje ele vai fazer essa gentileza aqui de fazer esse bate-papo com a gente para nos apresentar a Índia, mas uma Índia com um olhar diferente, fora do tradicional conhecido Triângulo Dourado, né? Ted, faça as honras para você fazer esse bate-papo aí com a gente. Então, bom dia. Muito obrigado, né? Eu que te agradeço a oportunidade de mais uma vez. Na realidade, quando a gente fala de Índia, né, eu acho que não é nem só mostrar a Índia além do Triângulo Dourado, porque ainda tem muita dúvida até sobre o Triângulo Dourado, que é o básico, né? A Índia como um todo. Quando a gente fala de Índia como destino turístico, existe ainda muita desinformação, vou chamar até de preconceito, né? Inclusive não é só para o público em geral, não. É também no próprio trade turístico. Eu falo muito assim, eu faço muito treinamento para agências em geral e já ouvi de muitos agentes de viagem, né? A frase clássica de a Índia eu não vendo, não gosto, muito não bagunçado. Então, e no caso eu acho que as pessoas, os viajantes até podem ter esse preconceito, mas o pessoal que trabalha em turismo não, até porque não é você que vai viajar, né? Você tem que passar o melhor que você pode passar dentro do que o teu cliente está solicitando. Mas eu já vi, por incrível que pareça, esse preconceito em várias pessoas do próprio trade turístico. E que quando a gente fala de Índia, né, a primeira coisa que vem à mente é algo exótico, distante, muito diferente, uma cultura muito diferente da nossa, ocidental, e de fato é. Então, as imagens que aparecem daquele caos no trânsito, daquela sujeira, daquela miséria, de tudo isso que envolve o imaginário da Índia, isso faz com que muitas vezes as pessoas se afastem até da possibilidade de viajar, né? Isso tudo existe, Mas quando eu chamo de um preconceito mesmo, é quando você pega essa imagem e transforma ela na Índia inteira, como se a Índia fosse só isso, né? E a Índia é muito mais do que isso, né? Ela oferece muito mais do que isso, né? Quando a gente vê algumas imagens clássicas, quando você coloca uma foto de um tuk-tuk, que é o rickshaw, como eles chamam lá, que é aquele táxi que eles usam lá, bem típico de países da Ásia. Você associa a Índia. Um triciclo. Como se fosse. Você associa imediatamente isso à Índia. Quando você vê aquelas imagens das ruas com trânsito caótico, com vaca no trânsito, você associa isso à Índia. Mas quando você vê imagens do Himalaia, né, com aquela neve no topo, isso também é Índia. Quando você vê imagens de safari, né, tem safari na Índia. Então, como tem na África, que são os Big Five da África, os 5 animais grandes que você procura encontrar,
Na Índia chega a ser o Big Six, porque além dos 5 grandes africanos, os animais, você ainda tem o tigre. E não existe tigre na África. A diferença de um safari é a estrutura de hotel, a qualidade de safari que é oferecida, a infraestrutura que é oferecida na África é muito superior à da Índia, mas tem safari na Índia, né? Quando você fala de hotelaria, de luxo no mundo, de cada pesquisa que você faz aí das revistas tradicionais que elegem 10 melhores hotéis do mundo, 10 hotéis mais luxuosos do mundo, seguramente você vai ter 2 ou 3 indianos incluídos, das cadeias Taj e Oberoi, que são cadeias internacionais já, mas que nasceram na Índia e que têm hotéis sensacionais, maravilhosos, que eram palácios de marajás e que foram transformados em hotéis, né? Parte deles em hotéis. A Índia possui 6 companhias de trem de luxo percorrendo o país todo. Então você pode fazer uma viagem de luxo total pela Índia. Claro que ela vai ser caríssima, né? E totalmente exótica, né? Porque você vai estar na Índia em uma viagem de trem de luxo, né? Exatamente. Então, é isso. Além de toda a experiência cultural e espiritual que você encontra na Índia. Então, ela é muito mais do que aquele estereótipo daquela imagem da pobreza, da miséria, que está lá também, né? Isso ninguém vai dizer que não existe, está lá também. Mas tem muito mais do que isso. A Índia é um país... isso, né? Sim, a Índia é um país, isso, né? É um país enorme, é um país que tem 22 idiomas oficiais, né? Só para você ter uma ideia, e mais de 400 dialetos. Então, ela tem essa imagem desde o norte da Índia, que é onde fica o Himalaia, que são imagens belíssimas, né, encantadoras de lagos com montanha, completamente diferente do que você pensa de Índia. E a população também, né, as etnias vão alterando. No nordeste da Índia parece um povo tibetano, você não parece aquela imagem clássica do indiano. Aí quando você vai para o centro do país, mais para o centro, para o oeste, é aquela imagem indiana clássica, aquele moreno de cabelo liso, né, escorrido, que todo mundo associa imediatamente ao indiano. Para o leste da Índia, em West Bengal, aí já são pessoas de pele mais clara, como se fosse aqui no Brasil chamariam de um moreno claro. E quando você vai descendo mais para o sul da Índia, aí a pele vai ficando mais escura ainda. Né? Então, a Índia é muito diversificada, né? É muito diferente. O que normalmente tem que se pensar quando se imagina uma viagem para a Índia? Que não é para mochileiros e aventureiros. Tá? A não ser que seja uma pessoa muito viajada, experimentada, que não tenha problema com improviso, porque vai acontecer bastante. Mas o ideal é contratar uma agência, sim, é contratar um profissional para elaborar a sua viagem para a Índia, já reservar os hotéis, já reservar os passeios. É muito diferente de quando você vai para os Estados Unidos e uma Europa e você consegue se virar sozinho. Na Índia sim, não funciona assim. Tá? Aquele grupo que a gente fez, acho que tem um ano e meio, que foram 3 pessoas, eles fecharam até com fizeram questão de fazer essa viagem com a gente justamente por causa disso. Eles tinham muita preocupação por causa do choque cultural, é completamente diferente, né, da nossa realidade daqui. E eles também eram assim, pode dizer viajantes experientes, que já viajavam sempre, mas muita viagem para a Europa, Estados Unidos, que é um contexto completamente diferente da Índia. É isso. E só para reforçar o que você falou do preconceito, eu acho que quando a pessoa tem também um pouco esse é um preconceito um pouco com a falta de informação, quando chega lá, ela se surpreende, porque ela não vai com a expectativa de como ela vai para uma viagem para a Europa, que ela já está cheia de expectativa, né? Ela está com uma expectativa um pouquinho mais abaixo, por causa da informação que ela recebe um pouco distorcida. E quando ela chega lá, realmente, você falou até da questão espiritual, esse grupo, eles voltaram maravilhados com a experiência de ter viajado à Índia. Pois o que eu costumo dizer? Primeiro é que não é para você se aventurar e sozinho, você precisa realmente
ter um mínimo de estrutura, ter o hotel já reservado, porque hotel 3 estrelas na Índia não é bom, tá? Para a exigência do público brasileiro não funciona, tem que ser 4 estrelas para cima. Tem a questão de melhor localização dentro da cidade, porque se você ficar numa parte ruim de Delhi, a capital, por exemplo, você vai perder 50 minutos só para sair da cidade e começar a viajar para outra cidade. Então, tem que ter um conhecimento prévio para isso. E principalmente também na questão de transporte. O ideal na Índia é você ter já um veículo com um motorista apropriado. Não é caro, mesmo para uma viagem privativa, para 2 pessoas, para uma pessoa, é extremamente mais barato do que seria em outros países. Então, não dá para pensar em alugar um carro e sair dirigindo pela Índia. Hostel praticamente não tem. Então, essa é a primeira advertência. E a segunda assim, eu costumo dizer também, quando eu falo para o trade turístico, para o agente de viagem, por exemplo, que você tem que conhecer o teu cliente, você tem que saber o que ele quer, até onde ele pode aturar um improviso, uma situação mais delicada em termos de encontrar mesmo na rua, a miséria, enfim. E até onde ele pode suportar isso, ou se ele não quer ver isso de jeito nenhum, porque não é para qualquer... O que se vê na Índia não é para qualquer viajante. Eu já, nesses 25 anos de experiência com Brasil e Índia, eu já vi pessoas, já soube de pessoas, não estava lá, mas já soube de pessoas que desembarcaram e já pegaram o voo do aeroporto mesmo de volta para o Brasil. Por outro lado, já soube de inúmeras vezes, isso em quantidade muito maior, de pessoas que vão para lá, se encantam e querem voltar e querem morar até na Índia. Né? Muitos ocidentais se encontram espiritualmente na Índia e querem ficar lá de vez. Então, é muito individual isso, de cada pessoa, de cada personalidade, do que elas querem mesmo. Não dá para você, não é para qualquer passageiro. Agora, aquele que se dispõe a aceitar o que ele vai encontrar lá, e ele vai em busca disso, do algo além, eu quero ver a beleza que há por trás disso tudo. Né? Eu quero encontrar a cultura indiana, mergulhar nisso, na espiritualidade. Ele se permite fazer isso. Né? Existe uma coisa muito comum que acontece. Você vai... a Thaís foi uma que se surpreendeu, né? Foi, se surpreendeu, ela adorou. Né? E é pouco, ficou pouco. Ela ficou talvez 15 dias lá e é pouco. Tem muita coisa mais para ela ver ainda. O que acontece, eu acho que na Índia, quando você chega e desembarca, tem aquele primeiro choque, tem aquela situação toda, diferença cultural, inclusive. Aí você vai se deixando, vai se permitindo, vai encontrando principalmente a população, as pessoas que vão te cativando. E aí passa o primeiro dia, passa o segundo, terceiro, quarto dia, quando você já viu, sem perceber, sem planejar, você já foi atraído pela Índia. Você já está lá dentro do costume como se você fosse um indiano. E você é conquistado. Entendeu? É isso. Basta saber o que você vai encontrar, se permitir a diferença e, quando chegar lá, observar muito as coisas boas que vão acontecendo também. E aí parece clichê, né? Mas eu tenho que dizer que é verdade mesmo. A Índia, uma viagem para a Índia, ou você odeia, ou você ama. Você ama. Não tem eu acho também que deve ter um pouco do momento da pessoa. Eu acho que talvez... eu falo muito isso, que tem um perfil também, né, do viajante, aquele perfil que é mais de museu, que é mais de bate-perna, que é mais de consumo. Mas acho que, além desses estereotipos de viajante, eu acho que tem também um momento. Às vezes a pessoa está no momento de busca, né? Como você falou, que tem muitos ocidentais que vão para lá, para a Índia, e se encontram e querem largar a vida ocidental e ficar lá. De repente, eu acho que até no momento que a gente está vivendo hoje, com tudo estressante, sufocante. É verdade. Eu soube realmente de muita gente que foi em busca de algo que encontrou lá. E aí decidiu realmente fazer as malas de vez e ficar por lá. Né? A primeira coisa, falando mais agora de detalhes técnicos, né? A primeira coisa que você tem que saber é que é longe. Tem que ter paciência para o voo.
né? Você leva aí seguramente 23, 24, até mais, 26 horas para chegar na Índia, não existe voo direto daqui para lá. A forma mais rápida e mais lógica de se atingir a Índia é via Oriente Médio. São muitas companhias aéreas, excelentes companhias aéreas que vão, como a Emirates, que vai via Dubai, a Qatar, que vai via Doha, a Turkish também, existe uma possibilidade de fazer uma combinação Turquia-Índia. Agora, muita gente vai pela Europa também, porque aproveita e faz uma combinação, né? Para em Londres, para em Paris, só que dura mais. As conexões também, você tem que ficar mais tempo na Europa. E eu acho que é um choque maior também, né? Eu já porque tive muita uma gente conhecida que fez isso. Que ela foi para Paris, eu avisei ela. Falei, olha, você vai estar quase que nos extremos. Você vai parar em Paris, vai ficar 3 dias em Paris e depois vai para a Índia. Cuidado para isso, de repente, não... É um choque. Não impactar na sua imersão lá na Índia, né? Sim. Porque é muito discrepante. Você, no mesmo, numa questão de uma semana, você sair do 8 ao 80, quase. Exatamente. Mas muita gente faz isso também de propósito. Quer fazer. Eu acho que o ideal é dar uma quebrada, seja por onde for, no Oriente Médio ou pela Europa. Na ida você vai direto, porque na ida você está mais animado, então você aguenta mais o trampo. E na volta é puxado, né, de qualquer maneira, na ida é uma volta, mas na volta você parar, seja em Dubai, ou qualquer um desses lugares do Oriente Médio, ou na própria Europa também ajuda a você voltar. Precisa de visto para brasileiros, mas hoje é facílimo, você tira online, existe um link, um site que você manda para o cliente, ele próprio faz, ou se não quiser fazer por si próprio, ele também pode enviar a documentação para a embaixada em Brasília, ou melhor ainda, para o consulado da Índia em São Paulo. Costuma ser rapidíssimo, não passa de uma semana, e é rápido. Esse consulado de São Paulo é rápido, mas o ideal mesmo hoje é você fazer por si próprio pela internet. E também precisa do certificado da vacina contra a febre amarela. É só isso que precisa. A melhor época para viajar para a Índia é bem definido lá. Tá? Eu vou começar assim, pela época em que você, se puder, deve evitar, que é de maio até setembro, até início de setembro, porque é muito calor, é muito quente. Né? E principalmente de junho a agosto é o chamado período das monções, que ele atinge vários países asiáticos, a Índia pega de cheio de junho a agosto. São chuvas torrenciais quase todo dia. Os passeios funcionam, o turismo não é interrompido, só que você tem aquele inconveniente do calor, porque continua calor, as chuvas não diminuem a temperatura e chove muito, todo dia. Então pode ocorrer de um passeio ou outro, você tem que parar um pouco, interromper, depois retomar. Né? Então é bom evitar esse período. E lá é aquele calor úmido, igual o nosso aqui do Rio de Janeiro, ou é o calor... No sul é o calor úmido, do centro para o norte aí já é seco. Então o melhor período é de outubro a março, que seria a parte mais do inverno, do outono e do inverno indiano. Né? Aí é mais seco, não chove muito e as temperaturas são bem mais agradáveis, porque no alto verão, em Delhi, você chega a 47 graus fácil. Uau. Então o calor... É o Rio de Janeiro. Ele pode incomodar bastante, sim. É um país de custo-benefício bem acessível para a gente, para o brasileiro, então a viagem terrestre tem um custo relativamente barato, o que pode encarecer a viagem é a parte aérea. Né? Então, porque as passagens aéreas costumam ser aí, as promoções ficam em $900 quando você acha. Né? O preço médio comum é de $1.200, mas o pacote terrestre, hotelaria, 4, 5 estrelas, vai ser bem mais barato do que se você for para os Estados Unidos ou Europa. Então, programando direitinho, não chega a ser uma viagem caríssima, não. Depende, é lógico, se você vai ficar num hotel palácio ou num bom hotel 4 estrelas e de quanto tempo você vai ficar na Índia. Né? Além da Índia, você ainda tem os países ao redor que você pode combinar com a Índia também. É comum você fazer Índia com o Nepal, em Katmandu. Você pode fazer Índia com o Tibete, com o Butão, o país do Reino da Felicidade.
né? Até mesmo com Tailândia, se você tiver mais tempo. Então, essas combinações também são muito comuns. Porque já que você está viajando... Porque assim, Já que você você já está está indo para viajando um lugar tão 24 distante. horas, né? Exatamente. Seja só na Índia, você já tem muito que ver, o que fazer, e a minha recomendação é que você fique no mínimo 10 dias. Tem que separar um tempo. Você leva 2 dias para chegar na Índia, com fuso horário. Depois mais 2 dias para chegar no Brasil de volta. Você não vai para a Índia para ficar lá 6 dias. Não, é o que eu recomendo também. Já recomendei para alguns clientes justamente isso. Primeiro porque é distante, e depois, como você falou, não é uma passagem aérea que é mais acessível, como, por exemplo, a Europa, você às vezes consegue uma promoção. Então, já que você conseguiu se disponibilizar de tempo e investimento para ir, você tem que aproveitar ao máximo, porque não é um destino que, eu vou ali para a Índia, como, de repente, você conhece, tem gente que já foi 3, 4 vezes para Nova York. Sim. É uma viagem que você deve se programar e dispensar um tempo lá, para aproveitar o local, né? E não ficar só 6 dias, como eu vejo muita gente fazendo, né? Então, a moeda é a rúpia indiana, ela hoje está 70 rúpias para $1, então é realmente bem acessível. Também o custo que você tem lá diariamente para alimentação, os passeios quase sempre vão estar incluídos. Então, o custo eu quero perguntar para você de alimentação, assim, que às vezes é uma pergunta que todo mundo faz, qual o custo? O parâmetro para o viajante é uma refeição, um jantar, alguma coisa assim. Eu gosto sempre de fazer uma comparação com o Rio e São Paulo, que aqui no Brasil é onde tem um custo um pouco mais elevado, né, de alimentação. O Rio, em especial, às vezes é até mais caro que São Paulo. Para comparar, por exemplo, uma refeição com um casal na Índia, bota aí metade do que você vai pagar em Rio e São Paulo, seguramente. Metade. Realmente, o custo lá na viagem é bem mais acessível. O custo de um guia é barato, o custo de um guia privativo. Tá? Tem um motorista no seu veículo privativo, que você percorre as distâncias terrestres mais longas, e também faz os passeios diários dentro das cidades. E aí tem o guia local que também se junta ao motorista, porque aí entra a questão do idioma, né? São 22 idiomas, mas o inglês é amplamente falado, principalmente em hotel, restaurante, nos monumentos, né, que você vai visitar. E o espanhol é falado só pelos guias. Tá? Geralmente o motorista vai falar inglês facilmente, para você se comunicar com ele. Isso é importante principalmente nas viagens de 4, 5 horas de distância entre uma cidade e outra. Mas dentro das cidades, na hora de fazer um passeio de dia inteiro para visitar os palácios, os monumentos, os templos, vai sempre se juntar um guia e ele vai falar espanhol. Isso facilita bastante também para o brasileiro, né? Entrando nessa questão do deslocamento, né? Se você vai fazer só o Triângulo Dourado, que é o mais famoso, ele é todo terrestre. Você vai levar aí 5 horas de Delhi para Jaipur, que é a segunda cidade mais importante, 5, 6 horas, sendo que a primeira hora é só para sair de Delhi, só para sair do trânsito de Delhi, porque é realmente difícil. Entre Jaipur e Agra, como tem um passeio no meio dessa viagem, também vai levar 5, 6 horas, porque você para numa cidade aí no meio para fazer uma visita de 1h30, 2 horas. E de Agra para Delhi tem uma autoestrada novíssima, muito boa, larga, então isso também se faz mais rápido até. É curioso que você faz de Agra para Delhi uma distância que é 200 e poucos quilômetros, né? Você faria muito mais rápido no Brasil, mas vai levar 3 horas e depois mais 1 hora adicional só para você partir do sul de Delhi para o norte de Delhi, que é onde ficam os hotéis. Dentro de Delhi você vai levar 1 hora, 1h10. Mão inglesa. Eu falei que você não pode alugar um carro porque o indiano dirige de um jeito que só ele sabe. Tá? Eu já vi alguns vídeos, realmente loucura. E a buzina é uma tradição natural, eles buzinam até quando não tem nenhum veículo na frente, então o tempo todo a buzina, e vai aparecer vaca assim, no meio, as pessoas atravessam a rua no meio dos veículos, existe sinal sim, né, o semáforo, mas ninguém nem olha. Mas ele é um enfeite.
Ele são... E tem momentos que você vai, você está ali no carro, o motorista é sempre muito simpático, solícito, educado, zen, mas ele dirige daquele jeito, frenético, indiano. Tem uma hora que você jura que vai bater, tá? Que eles vão, você não vai dar para passar, mas eles se entendem. E praticamente não tem colisão séria, né? Então, agora, e ainda mais sendo mão inglesa, então se um brasileiro quiser se aventurar para pegar um carro e fazer isso, não vai conseguir. O deslocamento é dentro da cidade dessa forma, tá? Os passeios são feitos sempre dentro da cidade com o guia falando espanhol, as viagens terrestres são longas, tá? Sempre vai ter uma parada estratégica para almoço, para um chá, os guias já sabem onde é. Então, os veículos são confortáveis, tá? Não tem nada daquilo porque é Índia, a estrada vai ser toda esburacada, em veículo desconfortável, não nada disso. São estradas modernas, os veículos são confortáveis, os veículos, inclusive, com que a gente trabalha, tem Wi-Fi dentro do veículo. Claro que um sinal no meio numa área mais rural ele pode falhar, mas depois volta, então você ainda tem a opção de ficar navegando no seu celular enquanto viaja. Agora, quando você alonga um pouco mais a viagem, sai daquele básico que é o Triângulo Dourado e vai para cidades distantes, aí eu recomendo pegar avião. Aí tem que viajar de avião ou trem. Existem trens de turismo que também não tem nada a ver com aquelas imagens que a gente vê pela internet de pessoas em cima do trem. Aquilo é para os locais. Tá, os trens turísticos, eles têm uma classe lá superior para turista, principalmente os estrangeiros, você pode usar normalmente. O que eu não recomendo é pernoitar nos trens. Eles têm que ser usados mais assim, para deslocamento rápido de uma cidade para outra. E os voos? Os voos também existem 5, 6 companhias aéreas domésticas na Índia que percorrem isso. E tem uma dica interessante que é a seguinte: para voar dentro da Índia, é melhor voar com uma companhia chamada Air India. A Air India ela é governamental. Ela é muito antiga, os aviões não são as frotas não são as mais modernas, o serviço não é o melhor, mas ela permite 25 quilos de gratuidade de bagagem. Então, e as outras, que são as modernas, a Indigo, a Jet Air, são companhias que vão permitir só 10 quilos. Então, vai acabar pagando excesso, entendeu? 10 não, 15. 15 quilos. E a Air India permite 25. Então, o brasileiro... E aí tem a outra dica. Vai viajar para a Índia, deixa para fazer a maior parte das compras na última cidade. Porque senão você pode, dependendo dos voos que você for fazendo, você vai pagando excesso. Você vai pagando excesso em cada voo doméstico desse que você pegar. Mas tem lugares que você vai que tem que voar, não tem jeito. Entendeu? Não dá para ir de carro. Fora isso, o dia a dia lá dos passeios, a questão da segurança, muita gente pergunta também, como tem tanta pobreza, né? O incômodo que existe entre as pessoas lá, os mais pobres, né? Praticamente não existe violência nesse sentido, tá? O máximo que a gente vê assim são pessoas batedores de carteira, como a gente chama, mas assim, pessoas armadas te ameaçando para te assaltar, não tem. Até primeiro porque não existe facilidade de ter armas na Índia. Né? Armas de fogo, principalmente, não existe. E armas brancas, também não existe esse costume. O indiano não tem esse costume, sabe? De usar a violência para tomar o do outro. Aí entra a questão cultural, histórica, religiosa, porque vem ainda da época das castas. O indiano ele se acostumou muito a aceitar, ter a resiliência, ter a paciência, porque ele acredita no fluxo da reencarnação, que é o samsara. Então ele é muito mais conformado com a vida que ele tem. Ele não fica assim, não existe essa luta de classes dentro da sociedade. É uma revolta, é mais resiliência do que revolta. Não tem. A bagagem dos trens é livre. A bagagem de trem é melhor você viajar de trem nesse sentido. Mas não é toda cidade que dá para ir de trem também. Existem distâncias muito grandes que vai ter que voar. Então, mas nessa questão do deslocamento, da segurança,
É muito fácil, não, mas você pode circular em alguns lugares centrais das cidades andando a pé, mulheres, inclusive, existe muito essa questão de mulher. A Thaís, que está participando aqui com a gente, ela foi sozinha, tá? Ela não se sentiu insegura caminhando, caminhou sozinha pela rua, nas cidades grandes, não se sentiu insegura em nenhum momento. Então, isso também não é um problema na Índia. A questão muito se fala também sobre investimento. Se existe código? Existe, né? É um país muito mais conservador do que a gente, principalmente no que se refere à mulher, em como ela vai se vestir. Então, se ela estiver andando pela rua com mini saia e com uma camiseta e estiver andando só, fazendo compras, numa rua movimentada, num bazar, ela vai chamar atenção, sim. Tá? As pessoas vão olhar e muita gente vai olhar até estranhando, né? Mas ninguém vai fazer nenhuma violência, ninguém vai tocar. Agora, quando você entra nos templos ou nas mesquitas, aí existe código, sim. Na maioria deles, grosso modo, vai variar de um para outro, até porque são religiões diferentes, mas grosso modo você vai ter que tirar os sapatos, e as mulheres vão ter que cobrir essa parte aqui. Cobrir os ombros, né? É o que se chama do colo, né? Não pode deixar a mostra. Também não vai poder usar saia, né? Vai ter que colocar alguma proteção, né? Não pode aparecer do joelho para cima. E em alguns templos até a cabeça, inclusive para os homens também, tem código. Você não vai entrar de camiseta, de t-shirt, de bermuda. Então, para as visitas, isso na hora os guias avisam sempre, né? Quando você chega, desembarca, já tem todos esses avisos para não ter nenhum problema nesse sentido, nenhum imprevisto. Mas tem código de vestimento para isso. Restaurante não, tá? É à vontade também. Mas o indiano não tem muito costume de andar, o indiano mesmo, né? O morador local, não tem muito costume de ficar andando de camiseta, mesmo no calor. De camiseta, de short. Não, ele costuma andar na rua arrumadinho. Né? Falando um pouco da divisão da Índia, eu tinha até preparado o mapa, né, que a gente não estava conseguindo colocar. A gente não conseguiu. A parte de cima que é a mais visitada. Quando o brasileiro vai pela primeira vez para a Índia, ele procura o Triângulo Dourado. Ele procura que é no norte da Índia, que é Delhi, que é a capital, é a cidade mais importante. Delhi é uma cidade com muita história, né, tem muita visita para fazer, mesquitas impressionantes, templos maravilhosos, alguns mais modernos que eu quero dizer de 1920. Os mais antigos são do século XV, XVI mesmo, que são construções impressionantes. Entendeu? Sim, os motoristas eles vão avisando, os guias vão avisando sempre, e eles até têm, se a pessoa, em último caso, no caso uma mulher chegou lá e não tem, está com o colo descoberto, eles vão providenciar de alguma forma algum pano para colocar por cima e poder fazer a visita. Uma charpe, alguma coisa para colocar por cima. Não vão deixar de fazer a visita não. Mas, então, Delhi é isso. Ele é uma cidade com restaurantes ótimos. Geralmente, os restaurantes ficam nos hotéis. Tá? A Índia, em geral, não é um país de vida noturna. A vida é diurna. Então, o hóspede, já nos próprios hotéis, nos melhores hotéis, ele tem 5 opções de restaurantes, de comida tailandesa, de comida ocidental, de comida mediterrânea. Nos hotéis mais modestos ele vai ter 1 ou 2, mas sempre também vai ter opção para o ocidental. Né? Então, a questão da alimentação, que é muito importante, que também se pergunta demais, o segredo é você não tentar se aventurar também nos primeiros dias, não vai comer comida de rua, não vai, em nenhum momento da viagem, não vai pegar água na rua. Tem que ser água engarrafada, tem que ser, já escutei sobre isso. Ser, de preferência, comer nos restaurantes dos hotéis, nos restaurantes bem conceituados, e nas paradas que os motoristas fazem nas viagens longas, eles também já sabem que ali é tudo seguro, não se aventurar, pelo menos nos primeiros dias, porque senão a chance de ter uma diarreia é grande. Né?
A comida, muito se fala da pimenta. Sim, a pimenta no país todo, ela é muito forte. Tá? O indiano adora a pimenta. Então, o ocidental, quando chega lá, ele já tem que pedir no restaurante, olha, o que está menos apimentado? Ah, você vai fazer esse prato agora? Porque nunca é preparado também. Eles fazem sempre a comida fresca na hora. Então, prepara o meu sem pimenta ou com pouca pimenta. E mesmo assim vai vir apimentado. Mas e não é só uma questão de pimenta. São condimentos. Cada prato da Índia é muito condimentado. E a gente não está acostumado a colocar tanta especiaria junto no mesmo prato. Então pode atacar o seu estômago sim, você pode ter uma reação. Então tem que começar devagar, né, procurar. Eles têm muito arroz, muito legume, muita comida vegetariana. Você não vai encontrar carne de vaca nos restaurantes, não vai comer, mas vai encontrar facilmente frutos do mar, peixe, carneiro, frango, de todas as formas. E para quem gosta de comida vegetariana, é um paraíso. Né? Bacana. Esquece aquela comida vegetariana, insossa, sem tempero, porque não é isso que acontece na Índia. Você vai ter um buffet de 2, 3 metros e só com comida vegetariana e um quitute diferente do outro. Né? Até porque eles têm muito rico em condimentos. Então eles sabem preparar uma comida vegetariana muito diversificada. Você não vai enjoar. Entendeu? Legal. Mas para quem não é vegetariano, a maioria dos indianos são, dos locais, bota aí 70% dos indianos são vegetarianos. Então, mas comida é isso, é saber que vai ser muito condimentada, é saber que vai ser muito apimentada, é tentar se basear ali no arroz, no pão. O pão indiano é maravilhoso, muito famoso. O pão nan é sensacional. É muito gostoso, então pega leve no início da viagem, depois vai se aventurando numa comida mais típica, local, né? Então, essa é a dica de comida também, né? Mas voltando a falar de como... Quanto tempo ficar mais ou menos em Delhi? Questão de tempo em Delhi. 3 dias. Você tem obrigatoriamente um dia inteiro, que você sai do hotel 8 da manhã e só retorna lá para 4, 5 da tarde, que é para visitar a antiga Delhi, né, que eles chamam de Old Delhi, que é onde está a parte mais, aquela imagem mesmo do mercado com muita gente, com zilhões de pessoas juntas, comprando tudo quanto é coisa que você vê, de bazares. Você passa um tempinho nisso, né, na cidade antiga. E aí você visita também a nova Delhi, que aí é completamente diferente, são avenidas largas, arborizadas, limpo, mas completamente diferente, a nova Delhi. E aí você visita a Jama Masjid, que é a mesquita imponente, você visita o local onde tem os restos mortais, que o Gandhi foi cremado e tem as cinzas dele ali. Você visita Qutub Minar, que é um minarete enorme, que também tem um local muito bonito em volta. Enfim, é um passeio que dura o dia inteiro. E são muitas visitas impressionantes que você faz. E Delhi você precisa de um dia para fazer compras também. Então, no mínimo 3 dias você tem que ficar em Delhi. Seja no início, quando você desembarca, você já fica por lá e já faz tudo o que tem que fazer, ou você já vai para outra cidade e deixa para o retorno. Delhi. Eu prefiro até deixar para o retorno para fazer compras com tranquilidade, e tem aquela questão da mala, de não pagar excesso de bagagem. Né? Depois de Delhi, falando do Triângulo Dourado, você vai para Jaipur. Jaipur é a Pink City, é a cidade rosada, que na verdade ficou com esse nome, mas não é nem exatamente rosa, as construções na cidade antiga de Jaipur. É como se fosse uma cor, não sei descrever bem, como se fosse um saibro, uma cor de saibro, alguma coisa assim. Uma cor de terra, né? Uma cor de terra, mais parecido para isso, clarinha, mas em algumas construções aparece mais um rosa, mas ela ficou famosa por isso. Foi um antigo imperador que, para receber a visita de um nobre inglês, em determinado momento, ele decidiu que ia pintar tudo de rosa.
em homenagem para ficar tudo bonitinho, né, sincronizado para aquela visita daquele nobre. Então ela ficou com essa fama da cidade rosada. E Jaipur tem muita coisa para fazer também, muita visita, compras, é uma cidade ótima para compras. E por fim, você percorrendo ainda o Triângulo Dourado, você vai para Agra. Agra é a cidade do Taj Mahal. Basicamente é a principal. Tem o Forte de Agra, mas Agra é o Taj Mahal, a grande atração da cidade, né? É o monumento ao amor, né? O templo, um ícone da Índia, outra. Quando você fala em Taj Mahal, você imediatamente associa a Índia também, né? E é uma visita que vale muito a pena. É impressionante, é emocionante, né? Porque você vai criando uma expectativa. Você sempre ouviu falar do Taj Mahal, você vai criando aquela expectativa. E conforme você vai se aproximando, você não vê diretamente o Taj. Você tem ainda uma outra construção na entrada, e você passa por ele, e depois se abre. Né? O primeiro que tem um jardim lindo, belíssimo, em frente ao Taj. A primeira coisa que você percebe é a simetria perfeita, é tudo realmente assim, até os minaretes, os 4 que tem no entorno do Taj Mahal, eles são milimetricamente sincronizados. Então, essa visão, que todo mundo tem aquela famosa foto, né, com o Taj por trás e aqueles jardins na frente. Essa visão, para mim, pessoalmente, ela é a parte principal da visita ao Taj Mahal, muito mais até do que quando você entra. Porque quando você entra ali é só realmente o túmulo. Né? Porque ele é um mausoléu, na verdade. E aí uma dica para organizar a viagem, deixar Agra para o meio de semana, para fazer a visita ao Taj. Porque no fim de semana vai muito indiano. É uma visita obrigatória também para os locais, né? Também para os indianos. E na Índia tem muita gente. No sábado e domingo é uma fila, é muita gente, né? E eles separam as filas, tá? Tem uma fila para indiano e tem uma fila para estrangeiro. Mas aí, então até você entra mais rápido, mas quando está lá dentro, é aquela multidão junto com você. Então no meio da semana é mais tranquilo. E essa visita você pode fazer tanto de manhã cedo ou na parte da tarde. Eu particularmente prefiro a parte da tarde, porque aí você fica lá até o pôr do sol, vendo o Taj Mahal, e o pôr do sol é inesquecível, né? Enfim, esse seria o básico. Isso você faz em 6 dias. Você fica 2, 3 dias em Delhi, 2 dias em Jaipur, e em Agra você dorme uma noite. Você chega pode ficar 2 noites também, mas é possível você chegar no final da tarde de um dia, dormir, no dia seguinte fazer o Taj e já voltar para Delhi. Depois voltar para Delhi. Como eu disse, tem outras atrações em Agra também, mas o grande barato, o principal mesmo, é a visita ao Taj Mahal. E tem a cidade fantasma de Fatehpur Sikri, que fica entre Jaipur e Agra, também, que é interessantíssima. São outros monumentos. As visitas aos templos e aos monumentos, as pessoas podem achar assim, pode se tornar maçante, entediante em algum momento, ver tanto templo. Mas não fica, porque cada um deles, primeiro que você vai estar com um guia, te contando a história daquele templo, por que ele foi construído. Tem sempre uma história bacana. O indiano é um bom contador de histórias. Sim. Então, você fica entretido, e eles são belíssimos, belíssimos. As construções, assim, os detalhes são ricos em detalhes. Você fica encantado em cada um. Seja pela energia que você sente quando vai visitar uma mesquita, quando vai visitar um templo Sikh, que é uma outra religião. Então, você fica realmente interessado na história que você está ouvindo. Em Jaipur, saindo um pouquinho da cidade, tem uma cidade antiga de Amber Fort, que você faz uma visita também ao monumento da cidade e subindo em elefantes. Então, cada passeio vai ter uma particularidade, vai ser diferente do outro. Então, e na Índia você está lá para isso, para ver a cultura, para ver os templos, para ver as mesquitas, para ver tudo isso, né? Aí, saindo desse Triângulo Dourado, você vai para Varanasi, que seria a 4ª cidade mais importante para uma primeira visita.
De Varanasi você já pode ir de trem, ou o ideal é voar de Delhi para Varanasi. Varanasi é a cidade mais sagrada para todo hindu, né? Eles, porque não é o Rio Ganges, na verdade, ele é uma entidade, ele é uma deusa. Ele nasce lá no Himalaia, limpíssimo, passa por uma cidade, inclusive, que é muito visitada, chamada Rishikesh, onde você pode entrar no Ganges tranquilamente. Essa cidade ficou famosa porque lá no final dos anos 60 os Beatles foram fazer seu retiro espiritual lá. E desde então as pessoas vão atrás, tem muitos ashrams, que são os retiros espirituais, que você fica lá um dia, 2 dias, ou um mês, ou 3 meses. Para quem lembra do filme Comer, Rezar, Amar, é um ashram como ficou a Julia Roberts. A Rishikesh é famosa por isso, né? E aí, a estada no ashram é uma outra situação, é você desapegado totalmente do teu mundo ocidental, né? É a busca do desapego mesmo, enquanto você fica lá. E o Ganges vai descendo. Ele começa no Himalaia, passa por Rishikesh, vai descendo. Em Varanasi é o ponto principal sagrado, né? Muitos indianos vão para Varanasi, inclusive, no final da vida, para morrer em Varanasi, né? E ser cremado às margens do Ganges, onde tem os chamados ghats, que são umas escadarias. Então, o passeio em Varanasi, de manhã cedo, ele é impactante, impressionante. De novo, eu tenho que fazer aquela advertência lá do início. Não é para qualquer um. Né? Não é para os fracos. Tá? Você tem que ir com a sua mente muito aberta, entendendo que é uma cultura completamente diferente da sua. Quando você, a questão da morte, como eles lidam, é completamente diferente da gente. Sim, o samsara, na verdade, é o ciclo do renascimento. Você vai, renasce. O indiano acredita que pode renascer até como um animal, não precisa ser necessariamente um humano, ou pode ser com outra casta. E o resultado final que ele quer alcançar é o Nirvana. O Nirvana é a interrupção desse ciclo. É o paraíso indiano. Então ele acredita que quando ele termina esse seu ciclo de renascimento, o samsara, ele atinge o Nirvana. E ajuda se ele for cremado e jogado nas águas do Ganges em Varanasi. Mas é realmente uma experiência bastante forte. Muitos brasileiros eu já vi gostarem muito de Delhi, de Jaipur e de Agra, mas não gostarem de Varanasi. Tá? Aí a gente sai um pouquinho dessa parte mais à direita, tem a província do Rajastão. Rajastão é a província mais turística para a Índia, para os locais, inclusive, e para os estrangeiros também. Aí você tem cidades famosíssimas, tem o deserto de Jaisalmer, tem Jodhpur, tem Udaipur, que é uma linda cidade também, e cada uma delas com a sua particularidade, com a sua história, e com templos também locais, diferentes. Só que o que eu estou fazendo aqui? O Triângulo Dourado leva 6 dias, Varanasi vai ter que ser mais 2. Se vai incluir Rajastão, o Rajastão vai demandar mais uns 5 dias para fazer todas as cidades. E ainda estou só na parte do norte da Índia. Isso sem contar os outros países que eu falei, o Nepal, Tibete, Butão, que você pode adicionar também. Então, para ir para o Rajastão é possível, se você tiver bastante tempo, você pode sair de Delhi para Jaipur, que já é no Rajastão, e ir prosseguindo para Jodhpur, para o deserto de Jaisalmer. Você pode dormir no deserto em Jaisalmer, fazer passeio de camelo. Aí você vai descendo ainda, vai para Jodhpur, a cidade azul, que os templos são predominantemente azuis, e vai descendo até Udaipur, né, que já fica mais para o sul do Rajastão, já indo em caminho de Bombay, Mumbai hoje em dia. Mumbai é a capital financeira da Índia, vamos chamar assim, né, onde está o centro de negócios da Índia, é muito mais em Mumbai. Ela geralmente não é vendida para brasileiros para lazer, até por causa disso. Sim, tem cremações todos os dias, todas as manhãs, e também tem a cerimônia, o Art Ceremony, que é no final do dia, que são, quando eles acendem as lamparinas, é uma cerimônia mais bonita, inclusive,
também é bem impressionante. Então, aí a gente está falando de tudo isso, da Índia. Tem a parte do nordeste da Índia, tem uma cidade chamada Darjeeling, que aos pés do Himalaia. É lindíssima a cidade. De onde você está, uma cidade pequena, tem um trem azul famoso, que você percorre a cidade também, um tour panorâmico, e tem um passeio que você vê o nascer do sol em um ponto mais alto da cidade. Você acorda 3h30 da manhã, vai até esse local e vê o nascer do sol no Himalaia. Né? Então, e fica cheio de gente, tá? Eu passei meio desconhecido, até para muitos indianos, mas fica cheio de gente. E aí vem o sul, né? Quando a gente fala do sul, a gente combinou até de falar de Kerala, né? Do Houseboat. Kerala é uma província, um estado indiano mais ao sul, e aí você realmente tem que voar de Delhi, tem voos de todas as principais cidades indianas para Cochin, que é a cidade principal. Não é a capital de Kerala, mas é a cidade principal. É a base onde você desembarca. E Kerala é conhecido, a visão é completamente diferente. Praia, floresta tropical, né, não é desértico, o cenário já é completamente diferente. Existe um teatro muito interessante lá, que é o Kathakali. Vocês devem ter visto aquelas imagens onde eles ficam todos pintados, a pele, leva um dia inteiro para fazer isso. E aí é a cidade onde você tem os chamados houseboats. Porque em Kerala se formou ali como se fosse um labirinto de riachos, de canais, né, do mar Arábico. E esses houseboats, na verdade, são passeios de barco que você pode fazer ou em meio-dia, percorrendo esse labirinto de canais, ou você pode fazer um dia inteiro com refeições, ou, como a maioria das pessoas fazem, que é a melhor forma de fazer é dormir no barco. Dormir. Né? Então, eu vi umas fotos, eu sou vidrado em ir para Kerala para fazer isso. Inclusive, eu pedi para você falar de Kerala, até mais para um pedido pessoal. Mais ao norte da Índia, né? Geralmente são barcos de madeira, mas uma curiosidade desses barcos é que eles não têm um prego. Eles fazem com madeira e tem uma resina própria que eles colam, que é natural, e usam muito também enfim, eles usam sempre alguma coisa natural para deixar o barco de pé. E são pequenos, assim, tem 2, 3 acomodações, 4 acomodações, mas com suíte. Tá? Tem o quarto, tem o banheiro próprio. E a área comum do barco é só para as refeições. E aí esses passeios, geralmente, eles saem de manhã, da cidade base, ou na hora do almoço, e vão percorrendo. Você vai vendo o cenário, os povos, né, que seriam os ribeirinhos de lá. E o cenário é muito bonito. E no final da tarde você também vê, eles preparam um local estratégico onde o pôr do sol é bonito, nesse riacho você vai vendo. Aí fica baseado ali, dorme, tem as refeições, dorme, e de manhã também vê o nascer do sol desse jeito. Eu recomendo isso, nem fazer o passeio de meio-dia, nem o dia inteiro, e também nem fazer muito prolongado, porque aí sim eu acho que vai se tornar cansativo e repetitivo. Porque tem passeio de 7 dias no barco, entendeu? Percorrendo o labirinto todo dos canais. Eu acho que esse de uma noite, que aí você tem a oportunidade de pegar um pôr do sol e um nascer do sol, e tem a experiência de dormir no barco, é perfeito para isso. E Kerala chama atenção também porque é a província da Ayurveda. Né? Porque quando a gente pensa em Índia também, os passeios temáticos para a Índia são para ir fazer yoga, né? Muito professor de yoga aqui leva pequenos grupos, para ficar nos centros de yoga, aprender muito mais, é o berço do yoga. Né? Então, e tem a viagem também hoje acontecendo muito para estudar a Ayurveda. A Ayurveda é a conhecida medicina indiana. Ela, na verdade, é mais do que medicina, é uma filosofia de saúde indiana.
Porque a primeira diferença que ela enxerga, ela não é como a gente faz aqui diferente, a alopatia, né, que é o remédio para interferir, causar um efeito contrário naquela doença. A Ayurveda, ela considera, em primeiro lugar, que cada caso é um caso. Você tem que ser como deveria ser a medicina. Cada corpo é um corpo. Então, tem que estudar o que está causando aquela doença, na verdade, aquele sintoma, né, qual é a causa de cada indivíduo. E aí ela trata 100% natural e de forma homeopata. Tá? É tudo natural, com remédios naturais, óleos, massagens, envolve meditação, envolve yoga também. E o tratamento ayurvédico, ele, na verdade, ele não é para curar aquele sintoma que você está sentindo, ele é para equilibrar física e mentalmente aquele indivíduo. Então, já existe muito estudioso no Brasil já também de medicina ayurvédica e muitos vão para Kerala só para isso. Os hotéis de Kerala, como é o centro da Ayurveda, eles colocam sempre algum tratamento para um hóspede que não vai estudar, né, mas vai ter um tratamento ayurvédico ali, como tem um spa, vai ter um tratamento ayurvédico também. E tem centros de estudo mesmo. Esses centros de estudo, quem é muito interessado, vai para lá e fica 30 dias. É possível você fazer isso. A gente tem 20 segundos, mas eu vou abrir uma outra sala e a gente continua. Pessoal, vai cair, mas a gente vai voltar. Tá? Aguenta mais, porque ainda tem um pouquinho mais do sul para a gente falar e a gente faz perguntas e respostas. Agora entrou. A Daniele está perguntando sobre o Festival Holi. Ah, sim, os festivais. Isso é interessante também porque a Índia, se a gente for procurar, tem um festival todo dia. Ele vai ser pequeno, local, ele vai abranger o país inteiro, mas sempre vai ter alguma... O indiano é festeiro e gosta de praticar bastante esses rituais, né? O Holi, ele é muito festivo, ele simboliza a vitória do bem contra o mal, então é um dia de alegria, e ele realmente abrange o país todo, apesar dele ser mais importante no norte. Em Delhi, em Jaipur, são as duas cidades onde você deve estar para fazer o Holi. E ele consiste naquela alegria de todos vão para a rua para confraternizar e atirar aqueles pós coloridos uns nos outros, né? Acontece, não é uma data fixa, mas geralmente ele vai cair entre o final de março e início de abril. Né? Então, um período bom para viajar. É um ótimo período para viajar, final de março. Final de março, porque você tem um clima bom, você pode programar uma viagem que pegue a data do Holi. O Holi dura aí 2, 3 dias. E se você quiser se aventurar, você pode ir para a rua e só vai encontrar alegria, festividade. Agora, que use uma roupa que você não vai querer mais. Né? A Lívia perguntou se é seguro para turista. Pelo que você falou, sim. Só a questão da roupa que você vai perder, né? É totalmente seguro, né? O que pode acontecer, assim, de você até se perder mesmo, porque vai ser uma multidão muito grande e eles vão te empurrando, né? Você vai indo junto com o pessoal, então você pode até se perder em determinado momento se você estiver indo sozinho, por conta própria, né? Existem outros lugares mais específicos para o turista. Se você quiser fazer guiado, o guia vai te levar para um lugar em que tem mais estrangeiro, e aí também tem indianos, mas seria um lugar com menos muvuca, vamos dizer assim. Mas também vai ter o pessoal atirando os pós coloridos uns nos outros, então vai ser... mas é muito bacana, é muito alegre, uma experiência bastante intensa também. Tentaram trazer isso, não sei se ainda está se fazendo aqui no Brasil, mas estavam fazendo, principalmente os jovens, tentaram colocar um festival Holi, que a única coisa que eles pegaram da essência do festival é atirar os pós coloridos, né? Mas é música eletrônica, é uma outra coisa. Então você ouve falar de festival Holi no Brasil nesse sentido. Mas na Índia é totalmente religioso, é um festival religioso. É um dos dois mais importantes, principalmente para o turista vivenciar. É o Holi e tem o Diwali. O Diwali também não é numa data fixa, ele sempre vai ser ou finalzinho
de outubro ou no início de novembro. E o Diwali já é completamente diferente. Aí ele já é... E pega também um período bom para viajar. Também é um período bom para viajar. Comentado. Ele é, mal comparando, tá, como se fosse o nosso Natal. Porque o Natal na Índia, ele é também comemorado, mas mais pelos cristãos, que são uma minoria. Então, o que seria correspondente ao Natal é o Diwali. O Diwali ele é mudança de ciclo também. Tudo tem um simbolismo grande, né? Então, ele tem uma mudança de ciclo, que a sua sorte vai renascer a partir daquele momento. E por que eu digo que parece com o Natal? Porque tem uma ceia tradicional em família, à noite, e é o Festival das Luzes. Então, você vai ver as lamparinas, muita luz na rua, eles acendem também aquelas luminárias, e é muito bonito de participar. E tem o jantar em família sempre também, depois da festividade. Então, o Diwali você vai ver o país muito iluminado, ele é nacional, ele vai percorrer o país todo, e seria o segundo, eu acho que se você quiser separar festivais específicos, pode ser esse do Holi e o Diwali, para viajar para a Índia. Legal. A questão da religião, né, da religiosidade, da espiritualidade na Índia, quase todo indiano tem alguma religião e praticante. Não é ter religião, como o brasileiro muitas vezes ele é católico, mas nunca vai à missa. Com indianos isso dificilmente acontece. Majoritariamente eles são hinduístas. Mas tem as religiões Sikh, que também nasceu do hinduísmo, um braço do hinduísmo, e que você percebe claramente porque eles usam os turbantes e a barba. Você vê que um indiano é Sikh só pela aparência dele, ele sempre vai estar assim, de barba, e ele não pode tirar aquele turbante em público, só em casa. Tem muçulmanos, muito embora a origem da separação entre Índia e Paquistão, que ainda é tensa até hoje essa relação, né, foi justamente para separar. Gandhi ficou muito triste, inclusive, com isso, porque na libertação da Inglaterra, ele queria que todos se unissem, todos convivendo, né, as duas principais religiões, hinduístas e muçulmanos, convivessem em paz, mas não foi o que ocorreu. Então, o Paquistão nasceu disso. A maioria dos muçulmanos acabou indo para o Paquistão e a maioria dos hinduístas ficou na Índia. Mas na Índia também tem muito muçulmano, tem muitas mesquitas. Então, eles convivem bem. Inclusive, os Hare Krishnas também é um braço do hinduísmo. Até o budismo é um braço do hinduísmo. O hinduísmo nasceu primeiro. Então, e também existem budistas na Índia, embora seja um número bem menor. Mas eles ficaram mais para a Tailândia, para outros países asiáticos, do que na Índia. Mas existe muito budista na Índia também. E existe católico, mas é uma porcentagem muito pequena, e eles ficam mais na região de Goa, né, onde o Vasco da Gama desembarcou. Então, também é na região de Kerala, né, Goa, né? É uma região de praias, tá? E lá você vai achar igrejas, vai achar sobrenomes em português até hoje, existe Silva, Souza, né, nessa região. Apesar de onde fica Varkala? Não, fica mais ao sul de Cochin, em Kerala. Goa já é um estado próprio. Mas hoje em dia, na realidade, quase não se fala português. Os jovens foi caindo em desuso e os sobrenomes permanecem, as igrejas permanecem, tem catolicismo, mas o idioma falado próprio da província de Goa. Né? O português ainda é falado muito mais pelos mais velhos, entendeu? Entendi. Mas a religião é distribuída assim, a grande maioria é hinduísta, mas tem budista, tem os Sikhs, os Hare Krishnas, tem os muçulmanos que convivem harmoniosamente com os budistas, com os hinduístas. Então, e os festivais eles são marcados por isso. O indiano ele gosta de demonstrar sua espiritualidade, sua religiosidade o tempo todo, todos os dias. Tá? Isso é muito importante para o indiano. Legal. Sobre Kerala, a gente só não falou da questão do tempo. Quanto tempo você recomenda, além
A gente falou do Triângulo Dourado, né? De Kerala, 5 a 6 dias, aí mais um dia para Varanasi, 2. Kerala, se você tiver interesse só para fazer a experiência do houseboat, 3 dias basta. Tá? Para visitar os templos que tem na cidade e fazer o houseboat. Se você quiser se aprofundar mais, entender mais a Ayurveda, a história da Ayurveda, ou se você quiser ver o teatro, o famoso teatro Kathakali, aí você já vai precisar de 6 dias. Só em Kerala. Então, por exemplo, a viagem que a gente fez, do que a gente falou aqui, Triângulo Dourado, mais Varanasi, mais Rajastão, já dá 14. Se ainda quiser incluir Kerala, você está falando de 18 dias de viagem. Só Então, no Índia. Isso que, a gente isso que a gente falou daria em torno de 18 a 20 dias, mais ou menos. Legal. Fazendo a logística certa, no período certo de viagem, e se programando bem, você pode fazer isso tranquilamente. Eu tive um cliente no ano retrasado que o sonho dele era conhecer a Índia inteira. Então ele fez 28 dias de viagem, só na Índia. Ele percorreu todo o sul, todo o Rajastão, da parte norte com Varanasi, ainda foi a Calcutá, que é no leste, que é uma cidade que tem uma forte influência da colonização inglesa, então ela acaba saindo um pouquinho. É uma cidade industrial, inglesada, ela acaba saindo do circuito, só se você tiver muito tempo. Então ele levou 28 dias para fazer a Índia toda e ficando, em algumas cidades, ficando 2 noites só. Então ele visitou muitas cidades. Foi uma baita imersão. Essa foi uma grande viagem, realmente. Ted, eu acho que foi sensacional o nosso bate-papo. Deu uma visão, conseguiu dar uma visão abrangente da Índia, fora daquele tradicional do Triângulo Dourado. Sim. Te agradeço pela sua, mais uma vez, sua gentileza e disponibilidade. E espero que vocês tenham ficado motivados para conhecer a Índia e separar um pouquinho mais, né? Não tentar separar só 7 dias, tentar separar aí de 12 a 15 dias, para tentar ver um pouco mais da Índia. Exatamente. Pensou em ir para a Índia, se programa para tirar férias longas. Tá? Não tira uma semaninha, 10 dias, porque não vai valer a pena. Separa tempo, se organiza financeiramente, não é tão caro quanto se imagina, mas o principal é isso, tem que se dedicar a essa viagem, tem que separar aí no mínimo uns 15 dias, até porque provavelmente você vai parar ainda 2, 3 dias no Oriente Médio ou na Europa, no mínimo. Então, separa, se não tem tempo em um ano eu prefiro até isso, se a pessoa não tem tempo para separar, só tem 8 dias de viagem, quer ir para a Índia, fazer um Triângulo Dourado, um bate e volta para a Índia, deixa para ir no outro ano, entendeu? Para aproveitar melhor a viagem. Com certeza. Então, muito obrigado a todos, obrigado, Ted. Sábado que vem, às 11 horas, a gente se encontra aqui de novo para bater um papo sobre mais um destino e motivar vocês a continuar seguindo a inquietude por viajar. Um grande abraço. Um abraço. Tchau. Até mais.